A Câmara ela aprovou o projeto de lei do marco temporal por 283 votos a 155 em uma derrota para o governo Lula. O principal ponto do projeto é estabelecer em lei que somente territórios ocupados por indígenas, na data da promulgação da Constituição de 1988, podem ser demarcados como terras indígenas. O texto, que seguirá ainda para o Senado, era uma das demandas dos ruralistas e foi votado sob protesto de parlamentares de esquerda e movimentos indigenistas. A derrota do governo teve o voto de 99 deputados de partidos com ministérios. Não é? Eu tinha cortado este trecho da pauta final, né? Porque para não ficar muito longo. Então você já passa para o próximo texto. Vocês não prestam atenção. Pessoal, quem está prestando atenção em mim hoje? Eu presto atenção. Né? Não, a produção hoje, eu risquei essa parte, que é muito... Sabe a informação que não interessa? São os militares chineses que estão infiltrados aqui. Então. Não, o militar chinês fui eu que pus essa nhaca aí. Meia culpa, minha máxima culpa. Eu coloquei o assunto chato, tá? Aí o negócio é o seguinte, eu vou resumir aqui, tá? Vamos lá. Aí o Lula convidou o Pacheco para sentar do lado dele, falou, Pachequinho, eu preciso da sua ajuda, porque com Lira não rola mais. Né? E eu vou falar uma coisa, por mais críticas que se tenha a ele, o único sinal de hombridade no Congresso Brasileiro é o Lira, porque o Pacheco agora ele vai sentar em cima do marco temporal. E aí o STF está agindo como se isso não tivesse sido aprovado, ele vai levar um julgamento. Então, peraí, primeiro, Diego, você consegue explicar para a nossa audiência, porque eu estou cansado de falar, o que é esse trem do marco temporal? Bom, Pavê, vamos lá. O marco temporal basicamente fixa que os indígenas eles só vão ter direito àquela terra se eles já estiverem lá após 1988. Fixa, de fato, um marco temporal para que possa ser concedida terra aos povos originários. A Constituição fala alguma coisa disso? Fala, sim. O que ela fala? Ela fala de forma muito vaga, muito aberta, de que... ela é como um livro do Harry Potter? Exatamente. ela diz que realmente os povos originários têm que receber um tratamento especial por parte do Estado brasileiro. Mas o que chama mais atenção em relação a todo esse movimento é, de fato, a fragilidade da base do governo na Câmara, que amargou mais uma derrota em mais uma pauta importantíssima, principalmente porque esse governo criou novamente como pasta o Ministério dos Povos Originários e, enfim, nomeou lá a ministra, a Sônia Guajajara. Aí os indígenas estão bravos porque não acontece nada e a mistura de Lula com a Sônia Guajajara, sabe o que resulta? Da Guajajara mais o Lula? O quê? Guajajararaca. E aí o pessoal tá nervoso com isso aí, né, Felipe? Nervoso. O que é isso, o marco temporal para você? Pavinato, a Constituição Federal, ela, no artigo 231, ela fala exatamente assim, são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Certo. Né? Ocupam no presente. Né? Muito bem. Então, aí, por meio desse verbo no presente, há uma interpretação jurisprudencial, que agora está sendo esclarecida por meio do Poder Legislativo, que entende que o Poder Constituinte originário, na hora de votar a Constituição, decidiu naquele momento que somente os índios que estiverem na terra até 5 de setembro de outubro de 88 teriam direito à demarcação de terra. Mas como eu aprendi na minha aula de hermenêutica jurídica, né, a pior interpretação que tem é a interpretação gramatical. E qual é a melhor? Não tem nenhum sentido, a finalística, né? Ou seja... Não tem nenhum sentido... O professor de hermenêutica chamou o legislador de analfabeto não tem nenhum sentido você virar as costas para o povo indígena. Muitos deles, naquele momento, estavam fugindo porque eram nômades ou por conta de conflitos de terra contra garimpeiros, né? Dizendo que eles não têm direito a reivindicar a sua terra. Pelo contrário, eles têm direito sim, não é? Se essa lei for realmente aprovada, o que vai acontecer é que mais de 100 mil índios não vão ter direito à terra. Vários processos que estão reivindicando
a demarcação de terra vão se perder e vai ser um problema assim, gigantesco que não vai ter qualquer tipo de solução. Vai lá, Capês. Bom, primeiro dizer que o nosso querido Felipe Monteiro tem razão, e só faltou citar o Carlos Maximiliano, seu livro Hermenêutica e Aplicação do Direito, que a pior interpretação é a gramatical, efetivamente. Você tem que buscar a interpretação teleológica. E aí, o que é esse marco temporal? O marco temporal está dizendo o seguinte... Teleológica tem alguma coisa a ver com a telecena? Não. Você Então, sabe, explique sabe muito bem o que é. Explique para a nossa audiência. Você tem que buscar qual é a finalidade que a lei busca no momento em que ela é aprovada. Isso é teleológico. O que ela pretende? Teleológica. A finalidade. Tem que se verificar qual a mens legis, a finalidade do texto. Muito bem. Essa é uma questão. Agora, qual é a finalidade do texto? O Brasil chegou aqui, os portugueses chegaram aqui, ninguém lembra, foi 22 de abril de 1500. Muito bem. O que o marco temporal está dizendo é o seguinte: em 1988, 488 anos depois, as terras em que os indígenas estiverem ocupando serão demarcadas como deles. Ora, é um tempo mais do que suficiente, é um corte mais do que suficiente para se garantir à população indígena, aculturada, que cumpre as suas tradições, preserva o meio ambiente, que são exigências do marco temporal para demarcação, preserva o meio ambiente e tem autossustentabilidade, é mais do que suficiente esse período para que sejam feitas as demarcações das terras. Mais do que isso, é questão de versão, simbolismo, marketing político. E a questão dos indígenas é muito séria, não pode ser reduzida a uma questão de simbologia, de marketing político, de blá blá blá, como estão sendo feitos, mas através de medidas concretas e efetivas. Se forem efetivamente demarcadas, as terras que os indígenas ocupavam ou disputavam até 5 de outubro de 88, já será uma enorme conquista. Mais do que isso, é discursinho de esquerda sem qualquer finalidade. É isso, Capês. E os 100 mil índios que não tem terra demarcada? E os 50 milhões de déficit habitacional no Brasil? Os índios... Esse é outro problema. Vamos meu querido. Problema por problema. Vamos demarcar. Questão por questão. Ah, não. Como é que você vai fazer? Eu vou falar assim, a minha família, eu não entendi, ela habitou... Eu não entendi a parte do Felipe Monteiro. Eu também não. Se em 5 de outubro de 88, 5 de outubro de 88, os índios estavam em todas aquelas terras, basta você demarcar. Tá, mas a pergunta é a seguinte, não é simples, não é nada simples. Em 88, você não tem noção como é que era 88? 88, o garimpeiro índio era conflito toda hora. Deixa eu falar, eu tinha 34 anos. Não. E hoje? Mudou muita coisa pra E hoje? O que mudou Você hoje? Muita coisa. Você é jovem. Uai, então é mentira que o PCC matou os Yanomamis lá agora. Estamos falando nós de PCC, Pavinal. Mas eles fazem um narco-garimpo em Roraima. Espera aí, a pergunta é, o STF vai trazer para a pauta. Nômade, sabe o que eu quero? O índio brasileiro, o indígena brasileiro sempre foi nômade. Ponto. Desde sempre. Não, tem povo nômade mesmo. Yanomami é o povo então, nômade. tô falando nômade. Mas tem povo que ficava realmente na terra lá, ocupava aquela terra lá. Pois é. Existe índio que era dono da terra antes de 88, durante o processo saiu da terra por conflito com o ruralista. Mas aí, se ele estava lá em 88, fica com ela. Porque se saiu antes, perdeu. Não, tradicionalmente ocupam na data. Não, então. Leia de novo. Mas é isso que fala. Tradicionalmente ocupam. Se você migrou da tua terra após 88... Você não perdeu fala nada disso. É isso que está votando. Não fala nada. Está aqui, ó. Aqui. Artigo 231. São reconhecidos aos índios. Sim. Sua organização social, justo, costumes, línguas, crenças e tradições. Da nossa Carta Cidadã. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam? Não está escrito que ocuparão. Não, então... Ocupam. Ela foi aprovada em 5 de outubro de 88. As terras que eles ocupam. Ocupam quando? Os não perdem, não fala nada disso. Fala isso. Pela interpretação dele, as terras que ocupam quando? Em 2.253? 2.580? Você faz um discurso a favor da interpretação finalística e agora está se dobrando a interpretação gramatical. Espera um pouquinho, mas aqui... Está se dobrando a interpretação gramatical? Mas aí o Carlos Maximiliano ensina, in claris cessa-te interpretatio. Na clareza do texto legal, não tem o que interpretar. Clareza do texto legal? Tem o que inventar. Clareza do texto legal? Mais claro que isso. Olha, como dizia o Mussum,
Tá clares! Tá clares, Tá pelo clares. amor de Deus. Isso, texto legal. Tá clares. Você aprova você promulga em 5 de outubro a Constituição dizendo: as terras que vocês ocupam serão demarcadas. Você está se referindo a quais terras? De 2023 ou de 5 de outubro de 88? É absolutamente indubitável. Ou no momento que você lê. Ou no momento que você lê. Estou lendo agora, então é culpa agora. Não, foi no momento que foi aprovado. Da interpretação. Então, a gramatical é pior a interpretação então, que tem. vamos fazer o seguinte. Mas qual é a perfeito. solução pra Não, isso? a posição dele... Não, um momentinho. Um momentinho. Qual que é a solução? A solução dele é a seguinte. A solução é a daqui seguinte. 100 anos, vai demarcar de novo. Daqui 100 anos... Porque eu vou estar lendo. É isso. Daqui 100 anos, quem estiver vivo, vai pegar e vai ler. Mas agora Vou lendo hoje. uma dúvida, Faça-me o favor. Deixa eu fazer uma pergunta direcionada. Óbvio que não. Deixa Qual eu fazer uma pergunta direcionada. Então. Resolve... Deixa eu fazer a pergunta para você direcionada. Então, hoje, se resolve no momento em que acontece a demarcação. Vamos supor que amanhã vai ter a audiência geral de demarcação de tudo. O que o indígena ele pode pedir? Essa é a pergunta. Em relação ao que você está falando? A terra. Não, pode pedir a terra. Demarcação da terra. Mas tá, com base em quê? Ele fala assim, olha, em 88 eu ocupava essa terra, até 88 eu ocupava essa terra, ou ele pode falar que, em 1670 minha família ocupava essa terra. Não, o que eu sou a favor? De criar um marco correto a partir de agora, entendeu? Vamos fazer o seguinte, até 2023, os processos que deram entrada pedindo demarcação de terra continuam válidos, independente do marco temporal. Só porque entraram muito mais só porque legal. fizeram um pedido. Muito mais ele jurídico. falou, acreditou. Não, antropólogos vão ter que provar que ocupava aquela terra. Tá. Estudos, pesquisas, documentação. Tá ok. Por aí vai. Tá, é para vir até hoje. Agora, mas tem que ter um marco na lei. Por isso que tem que ter o STF decidido a situação. Uma questão constitucional, tem conflitos de interpretação. Eu entendo que o marco legal, da forma que foi votado aí pelo Legislativo, é inconstitucional, porque é uma interpretação gramatical porca. Não, mas não é gramatical. Eles estão fazendo uma lei nova. Eles podem mudar, eles podem até tirar a propriedade, se eles quiserem. Emenda constitucional, você está falando? Emenda constitucional? Tirar? Não, tirar não. Pode. Eles podem impedir que isso seja feito depois de 88. Primeiro é uma questão prática. Eles podem fazer esse marco. Ele é o legislador. Ele não vai tirar o direito do indígena. Constituição, cara. Não, ele não vai tirar. Ele vai manter o que tem ali. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para o Felipe Monteiro. Como é que agora eles vão saber quais que eram as terras que eram ocupadas em 5 de outubro de 88? Como vão saber? Como assim? Agora, como é que se sabe quais eram as terras que eles ocupavam em 5 de outubro de 88? Tem documentação, tem trabalho de antropólogo. Tem. Vamos então, lá. Existe uma profissão que cuida então, vamos lá. Peraí, Eu entendi. Então,